Oi, por amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver vendo esse talk. A minha oração é que o Espírito Santo ilumine aí a sua consciência e expanda a consciência que você tem sobre quem Jesus é, quem você é, enfim, o amor de Deus por você. E você sabe do meu amor pelo talk e de como isso aqui faz sentido pra mim. E hoje, além de ser especial por ser talk, também é especial porque eu tenho aqui hoje um convidado diferente. Então tá aqui comigo hoje Daniel. Salve, Vi, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, tamo aí hoje. Pra mim é um prazer estar aqui nessa roda de conversa, nesse talk, esse quadro tão legal que aproxima a gente da igreja, enfim, perguntas, da interação. Então muito bom estar aqui com você e com vocês. Vambora. Pra mim é um prazer mesmo ter você aqui e do seu lado aí senta todo mundo. Claro. Esse lugar aí é o lugar de todo mundo. E só pra avisar você que o Daniel não tá mais solteiro, graças a Deus. Eita! Né? Sim, o Daniel não tá mais, é lógico, é lógico. Eu sou fiel, Marcelo, a gente te ama, né? Então, ele também te ama. Então, é isso aí. Brincadeira. Mas, gente, de verdade, aproveita essa conversa e já fica aqui a dica pra você. Enquanto você ouvir a mensagem no próximo domingo, já anota sua pergunta. Sempre no domingo mesmo e na segunda-feira vai ter lá uma caixinha de pergunta no Instagram da nossa comunidade, Igreja por Amor, pra você perguntar e questionar, tá bom? É isso aí, vambora, vamos começar então. Como vocês sabem, nossa caixa de pergunta é baseada na última celebração que a gente teve aqui na nossa igreja, que foi nesse domingo passado, e nós estamos na série dos Salmos, né? O primeiro dia foi Salmo 123, nessa última celebração, Salmos 131. Foi uma celebração incrível nos 3 períodos aqui no domingo, na quarta-feira, quer dizer, na verdade nos 2, né? Porque agora no próximo domingo vai ter 3 períodos, isso. 10 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite. Isso. Mas foi uma celebração incrível e eu quero já começar, Vitor, te pedindo um resumo dessa celebração e dessa ministração do Salmo 131. Eu sempre fui muito amante de criança, assim. Eu sempre achei... As histórias que mais me emocionam numa pregação é a história que tem a ver com criança. Inclusive hoje, eu estava na academia pela manhã e aí tinha 2 mães conversando, né? E uma das mães, ela tem uma filha de 4 anos que apaixonou em cavalo. Aí, tipo, vai entender, uma criança apaixonou em cavalo e aí decidiu que queria fazer alpinismo. Decidiu, eu quero andar a cavalo e quero pular os negócios. 4 anos. Do nada. E aí essa mãe contando que comprou... E eu correndo na esteira. Eu não tava na conversa, mas tava escutando. E eu ouvindo aquilo, e aí a mãe falou assim, não, isso eu não acredito que ela me disse. A gente comprou um cavalo pra ela e tal. E aí ela falou que era pra mim tirar o meu carro da garagem e pôr o cavalo dela na garagem do apartamento. Eu achei aquilo o máximo. E na cabeça da criança aquilo faz sentido. Então assim, eu sempre fui um amante desse tipo de história. E eu acredito que de alguma forma, Jesus também é. O mundo se pergunta quem é o maior. E quando eu falo mundo aqui, o sistema do mundo está o tempo inteiro perguntando quem é o maior, quem é o mais poderoso, quem tem mais, quem pode mais. O mundo faz essa pergunta e criança não. E um dia os discípulos de Jesus estão se questionando isso. Quem é o maior? Entre nós aqui, dos 12, quem é o maior? Ó a cabeça, né? Quem que é o maior? E aí Jesus, ele vai dizer assim, olha... Os governos desse mundo, eles se fundamentam nessas perguntas de quem é o maior e quem manda e quem obedece. Eles se fundamentam nisso. Mas não será assim entre vocês. Entre vocês, o maior é o servo. Entre vocês, o maior é o que dá um passo para trás para lavar o pé do outro. Entre vocês, sejam como uma criança. Estou fazendo aqui uma junção de falas de Jesus, né? Em diversos momentos, a gente consegue ouvir Jesus dizendo, olha, entre vocês... Governem o mundo, governem o meu mundo como uma criança. E é diferente ser como criança e receber como criança de ser infantil. Então a minha proposta da mensagem, né, do Salmo 131, é que Davi diz assim, olha, eu não sou arrogante, eu não ando de nariz empinado, eu não quero explicar todos os mistérios, isso tudo eu não quero. O que eu quero é ser como uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe. E uma criança que acabou de mamar, ela dorme, ela descansa, ela está em paz. Então ele está dizendo, eu quero ser como essa criança que acabou de mamar. É só isso que eu quero. Então eu fui para esse lado de
ser como criança e receber como criança e fazer como criança tem a ver com essa posição de descanso, aonde eu não sou privado de tempestade, eu não sou privado de dia mau, eu não sou privado de coronavírus, eu não sou privado dessas coisas. Eu só sou privado de não estar no colo do meu pai. Eu não estou privado de estar no colo da minha mãe. E alguém fala assim, que mãe, né? Deus também é mãe, né? Então, assim, foi por esse caminho que eu quis andar, né? E levar as pessoas até essa compreensão de que adultecer faz mal. E adultecer aqui é no sentido de se tornar aquele tipo de gente que está perguntando quem é o maior, quem pode mais, quem tem mais. E Jesus diz, não andem por esse caminho é o caminho de César. Esse caminho é o caminho dos imperadores, esse caminho é o caminho do governo desse mundo, não será assim entre vocês. Mais ou menos por aí. Maravilha, foi muito bom que eu estava aqui na celebração e ficou muito claro essa atmosfera que essa mensagem trouxe de paz, de descanso. Porque no tempo que a gente vive, essa mensagem é fundamental, porque é um tempo de respostas, de querer algo, de querer entender todas as coisas. E isso é muito importante, porque até um ponto crucial para mim da mensagem foi quando eu disse, andar com Jesus e ter evangelho não é ausência de tempestade, é paz em meio à tempestade. E aí Jesus, quando ele promete paz, ele não só promete paz, você terá paz. Ele diz, você terá paz que excede o entendimento. Então a paz que eu te dou, ela excede o que você não sabe entender. Então uma das minhas falas foi, quando você escolhe querer entender tudo, você está escolhendo ao mesmo tempo abrir mão da paz que excede o que se pode entender. Perfeito. Muito bom. Então não entender faz parte. É isso, é um lugar de paz. Exato. E isso é muito bom porque, de fato, a gente começa a viver e usufruir esse descanso de uma forma muito prática. Uma das coisas que você falou que eu guardei foi que não é sobre entender o porquê, mas como. Isso aí. E é o que Jesus fala, ser como criança. Isso. Né? Então, quando Jesus está no barco dormindo, ele não está que nem os discípulos se perguntando o porquê. Ele só está passando de uma forma que... Como passou. Como passar, né? E que os discípulos deveriam se espelhar nisso. Perfeito. Foi isso. Muito bom. Em vez de ficar perguntando, Deus, por que essa tempestade? A pergunta é como passar, como ele passaria essa como tempestade. Jesus está passando. Então essa é a forma de eu passar. Perfeito. Não é acordar ele para perguntar por que está acontecendo isso. Não é como ele está, eu devo estar. Isso aí, perfeito. Isso foi muito bom, foi uma mensagem incrível. Então já no embalo desse resumo, a primeira pergunta é muito simples e tem tudo a ver, que diz o seguinte: como começar a descansar em Deus? Eu acho que a gente erra quando acredita que fé é pro meu benefício. Em que sentido? Explico. Tô passando por uma dificuldade. E aí eu achar que a minha fé vai funcionar para resolver esse problema, já começa errado. Porque fé não é sobre resolver problema. Fé não é no problema ou fé não é na resolução do problema. A fé que o Evangelho nos convida a ter é no caráter de Deus. Então é fé em Deus e não fé na resolução do problema. Isso muda tudo. Porque a minha fé em Deus não me garante resolução. A minha fé em Deus me garante paz. A minha fé em Deus me garante que sou amado. A minha fé em Deus me garante que a morte é lucro. A minha fé em Deus me garante que o meu Redentor vive. A minha fé em Deus me garante que Deus é mais verdadeiro do que aquilo que eu estou vendo. Então a minha fé em Deus me faz descansar. Agora, eu não descanso quando acredito que a minha fé em Deus é sobre resolver problema. Então eu creio que Deus vai resolver meu problema. Irmão, provavelmente você é um futuro frustrado. Provavelmente. Agora, não, eu não creio que Deus vai resolver meu problema. Meu problema já foi resolvido. O problema que eu tinha era morte. O problema que eu tinha era pecado. O problema que eu tinha medo de morrer. Hoje eu não tenho mais. Jesus venceu a morte, eu venci com ele. Eu transcendi. Então, assim, descansar em Deus é ter a fé no lugar certo. Sim. Não é na resolução e nem no fim da tempestade. Até porque uma das coisas que o Salmo 23 da semana passada nos ensina é que o vale da sombra da morte não é para sempre. Então eu garanto para você uma coisa: essa tempestade não é o fim, mas eu não posso garantir que ela vai acabar hoje ou semana que vem. Perfeito.
Exato. Agora eu te garanto que você vai passar por ela. É não ter fé esperando a manifestação do poder de Deus, mas é ter fé entendendo que o caráter de Deus já foi manifesto em nós, Exato, ele tá aqui. Então, ó. através disso, eu tenho fé. E o poder de Deus não é parar a tempestade. Exato. O Paulo vai dizer que as tribulações não hão de se comparar com o poder que há de ser revelado em nós. Então eu penso que o poder de Deus no meio da tempestade não é dizer para, mas é dormir no meio dela. Exato. Poder de dormir no meio da tempestade, é o poder de ter paz em meio à tempestade, é o poder de amar o meu inimigo, o poder de perdoar sem que o outro mereça. Nós somos as pessoas que têm poder para isso. Exato. Muito bom. Próxima pergunta, ela é a seguinte: puros de coração. O que significa coração quando lemos na Bíblia? Coração é da onde procede as saídas da sua vida. É onde mora a motivação do porquê você faz o que faz. Coração pode ser lido como espírito. Coração pode ser lido de diversas formas, mas num geral, numa resposta geral, eu diria que coração é o lugar da onde procede as suas ações, reações, suas atitudes, né? A boca fala do que o coração está cheio. Aonde tiver seu tesouro, aí estará seu coração. Então seu coração tem a ver com a sua motivação, seu motivo, seu porquê. Muito bom. Então ser puro de coração é ser puro de motivação, ser puro de razão, de ação, de reação. Ter pureza em tudo isso. É interessante que esse puro de coração, muitas pessoas falam sobre ser puro de coração, mas às vezes trazem uma cobrança pessoal de que algo que eu posso fazer vai me condicionar a ter essa pureza. Deus te purificou. Sendo que o próprio texto que você leu do Salmo 131, o versículo 3, ele fala assim, ó: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. E tem um texto em 1 João que fala assim, ó, João 3:2. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. Então é sobre colocar a esperança em Jesus que já nos purificou. Isso não é pôr a esperança em algo que eu posso fazer para que haja purificação, isso né? Aí. Hoje, toda vez que Deus fala para mim, Vitor, seja isso, é porque ele é primeiro. Perfeito. Então quando ele diz, seja santo, por quê? Porque eu sou santo. Seja puro, por quê? Eu sou puro. Vitor, seja perfeito. O que Jesus diz? Sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, quando Deus fala uma coisa para o Daniel, é para que Daniel manifeste o potencial de ser o que Cristo é, que ele já tem dentro dele e ponha para fora. Então, toda vez que Deus fala seja, não é para me tornar, é deixa-se levar, porque já está dentro de você, é o Espírito Santo. Muito bom. Então, é mais ou menos por aí mesmo, acredito assim. Muito bom. Eu lembrei agora do que o Davi falou, né? Davi fez uma oração certa vez: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito estável, e não retires de mim o teu espírito. Na verdade, hoje a gente faz uma oração diferente. Que Deus já criou em nós um coração puro através de Cristo. Já deu um coração de carne. E o espírito que jamais vai ser retirado. Exato. Então, a perspectiva muda completamente, radicalmente, né? Completamente. Muito bom. Exatamente isso. A próxima pergunta agora, nossa terceira pergunta, é a seguinte: Vitor, como é viver a vida do Cristo com o olhar de uma criança? Como é viver a vida do Cristo com o olhar de uma criança? Isso pode significar 1 milhão de coisas, né? Mas eu acho que o que eu teria como ponto principal de uma resposta dessa é ter o olhar de graça. De graça. Quando Jesus diz recebe como criança, eu penso muito no sentido de quando uma criança recebe um presente, ela não quer saber o preço. Ela não quer saber o quanto custou, ela não quer saber quanto vale, ela só recebe com gratidão porque ela sabe quem foi que deu. Então eu penso que receber como criança e ter o olhar de criança é saber receber Cristo, a vida, a situação, tudo que se passa como presente dádiva de Deus sem querer calcular preços. Sim. Então eu caminho por esse pensamento. Acho que tem a ver com isso. Quando ele falou isso, eu estava meditando nessa pergunta um pouco antes aqui, que como viver a vida de Cristo com o olhar de criança, eu penso muito numa frase que eu vi de você pela primeira vez, que é ter a mentalidade de rei e coração de criança, né? Entender que somos imagem e semelhança, forma, imagem, semelhança e essência. Então é você ter uma maturidade que Cristo tem de saber quem é, de saber quem somos, o que temos, mas sem perder a sensibilidade, né? Da criança, ou seja, é não tornar
com que a minha maturidade faça me perder a sensibilidade. É exatamente, é o Pequeno Príncipe. É o Pequeno Príncipe, exatamente. Eu sempre brinco com isso, né? Como eu falei, se Deus disse seja santo porque eu sou santo, seja puro porque eu sou puro, seja perfeito porque eu sou perfeito, o que será que ele estava dizendo quando ele disse seja como criança? Fica a pergunta. E uma coisa que é interessante é que essa maturidade não perde a sensibilidade do próximo. Sempre uma criança não perde. Se uma criança tá brincando com um carrinho e tem uma outra sem nada pra brincar, ela vai chamar, porque ela sabe que não tem como... Ela só não vai chamar se ela tiver uma disfunção na família dela. Sim. No pai dela. Mas naturalmente a criança quer ela participar, divide. porque ela sabe que não dá pra brincar sozinho. Eu vi um vídeo uma vez de uma criança assim, 2 crianças recebiam 2 lancheiras. Uma tava vazia, uma não. E aí quando as 2 abriam assim, só tinha um lanche, era natural, era pegar... Exato. E dar, era repartir e dar. Sim. Né? Então assim, exceto por uma disfunção, sim, né? Criança é generosa, partilha, ela é feliz, ela conversa com o outro, ela, enfim. Exato, é ser uma criança que sabe que tem tudo, mas não perde a sensibilidade da dor do próximo, né? Isso. Então, acho que eu tava conversando com o Tico, ele comentou de uma situação do MasterChef, onde uma criança... do MasterChef Kids, uma criança estava fazendo o prato dela e de repente quando ela acabou de fazer o prato antes do tempo determinado, ela viu que a outra do lado não tinha terminado, estava lá afobada e ela tenta esconder para o pessoal não ver, ela vai ajudar assim, ó. Não, faz assim. Ou seja, esse é o coração, né? Não tava nem aí pra competição. É o coração que tá pleno em si, mas não perde a sensibilidade da falta do outro, isso, né? Aí. E busca suprir isso. Isso aí. É muito bom. Muito bom mesmo. Bom, próxima pergunta, a nossa 4ª pergunta de hoje é a seguinte. Qual a diferença, Vitor, entre ser criança e receber como criança? Acho que você falou um pouquinho sobre isso, mas veio essa pergunta aqui agora. Legal. Ser e receber. Enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere de um escravo. E essa palavra menino é infantil. Então, o convite de Jesus não é seja infantil. Pelo contrário, o convite de Jesus é reinem. Vocês fazem parte de um reino, eu sou rei de reis, vocês são reis. E criança rei não existe. Não se pode dar o governo a uma criança. Então é diferente você receber como criança e você ser infantil. Né? Então assim, ser infantil é você ser um menino que não se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Receber como criança é você abraçar a herança toda que o seu pai te deu, sem nenhum tipo de concepção de mérito. De é meu porque eu fiz, é meu. Não, recebi como criança, ou seja, eu recebi de presente, meu pai me deu porque ele é bom. Eu não quero saber quanto custou, eu não quero saber o quanto vale, eu só sei de uma coisa, é meu, vou usufruir. Então a diferença eu iria para esse versículo do Gálatas 4:1. O menino infantil, ele não se difere de um escravo. Então ser criança é isso. Ele não pode usufruir. Porque você pensa, por exemplo, você tem 10 anos de idade, seu pai tem um carro. O carro é seu, mas você não pode usufruir, porque você é criança. Sim. Então esse é um ponto. Agora, você faz 18 anos de idade, seu pai dá um carro para você, você fica arrogante porque tem um carro, isso é ser infantil. Então você receber um carro com 18 anos de idade para você dirigir e receber como presente, dádiva e graça, é receber como criança, mas ter maturidade de rei, saber dirigir. Exato, muito bom. Exatamente, e é interessante porque a criança, ela não tem alguns mecanismos naturais do adulto quando recebe algo, né? Quando um adulto recebe algo, ele sempre pergunta onde comprou, quanto foi, isso, aquilo. Já vem, pensa um monte de coisa. Já pensa que tem que dar de novo. Se ele ganhou, ele vai ter que dar. Quando que eu vou retribuir esse cara? Quando que eu vou fazer a altura dessa pessoa? E se sente constrangida. A criança não sente constrangida. A criança, quando recebe um presente do pai, ela não fica pensando, poxa, quando que eu vou retribuir meu pai? Ela só usufrui. Ela não tem um ditado do adulto que diz que quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não. Pra criança, quando a esmola é demais, ela desfruta do mesmo jeito. Exato, ela né? não tá nem aí. Então, esse receber é fundamental. Eu acredito muito que ser como criança é viver a vida de Deus. Receber como criança é acessar essa vida, né? Isso. De forma gratuita, exato, como você falou. Sem cálculos. Exato. Muito bom, Vitor, muito bom. Próxima pergunta, pessoal, é a seguinte. Só lembrando que
falando sobre perguntas, que nossas perguntas, a gente coleta elas através da caixinha de pergunta no Instagram. Assim que acaba a celebração da manhã do domingo, a gente abre a caixinha no Instagram e lá você pode mandar a sua pergunta, tá bom? E não é só por lá que a gente quer interagir com você, também pelos comentários. Então você pode comentar aí embaixo, interage com a gente sobre as respostas que foram dadas aqui. A gente quer ouvir você antes e depois também, tá bom? Você é bem-vindo para isso. A quinta pergunta é a seguinte: e quando meus pais terrenos cobram para me amar, como receber igual a uma criança? Eu acho que ele quis dizer o seguinte: quando a perspectiva terrena, o padrão terreno só me traz um amor por reciprocidade, como eu não transfiro isso para Deus? Mais ou menos isso. Eu acho que esse é um dilema que todo mundo já passou. A gente vai espelhar, ainda mais porque a fala é muito Deus é Pai, a gente vai espelhar o Pai que a gente vê com o Pai Celestial. A forma é você redefinir o Pai Celestial com o que você viu na cruz, não com o que você viu na sua casa. Então essa é a maneira. Então, é redefinir o Pai Celestial em Cristo, não no seu pai terreno. E se tornar para o seu pai terreno o que você viu no Cristo, e não devolver para ele o que você está vendo nele. Então é isso. É porque nós temos para dar, né? Isso. Por exemplo, até o próprio pai dessa pessoa talvez tá reproduzindo isso porque não recebeu. Exato, ele viu então, de alguém, que viu de alguém, que viu do pai, que viu do pai. Sempre precisou dar para ser amado. Então com o filho vai ser da mesma forma, né? Sempre tem um motivo. Então eu acho que até a forma dessa pessoa conseguir não transferir para Deus isso é se comportando com os pais da forma que Cristo se comportaria. Amando eles mesmo não ter nada em troca. Amando de graça. Porque os pais vão ser atingidos por isso e ao mesmo tempo ele vai estar percebendo a forma com que Deus ama ele também, né? Perfeito. Amando, ele vai perceber isso. Perfeito. Isso é muito bom. É a única maneira. A única maneira, exato. Bom, antes da última pergunta que a gente vai fazer aqui com o Vitor, eu quero chamar aqui agora o Reclames do Vitim, tá bom? Então vai com você, Tico. Fala, família da Igreja Por Amor. Estamos aqui de novo. Se você gostou de um recado irreverente, você vai ter outro, tá bom? Se você não gostou desse, você vai ter que gostar, porque eu vou falar de alguma coisa muito importante aqui hoje, que é sobre a nossa loja. Como você pode ver, atrás de mim aqui nesse cenário maravilhoso, a gente tem a nossa nova loja física aqui dentro da nossa Igreja Por Amor. Tá linda, tá maravilhosa. Eu vou mostrar algumas coisinhas pra você, porque eu também quero falar com você que não pode vir aqui. Você que não tá podendo vir na igreja fisicamente, tem como você comprar tudo que tá aqui no www.lojaporamor.com.br. Lá você entra e encontra tudo que tá aqui, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que tem aqui. Olha só os livros que tem, vou começar pelos livros, tá bom? Que é muito importante você ler. Leia O Impostor que Vive em Mim, lê pra você entender. Talmidim 52, Ed Renekiewicz, esse cara é demais. Tem aqui os livros do Joseph Prince, que a gente gosta muito. Tem Evangelho Nu aqui, ó, maravilhoso. Pra quem não leu ainda, vem, compra ou olha aí no site. Tem as nossas camisetas, assim como ele é, um monte de camiseta muito legal. Por favor, gente, não perca a oportunidade. Olha só essa aqui, não sei porque que eu abri essa aqui, que ela é a mesma que tem, ó. Eu abri pra você ver, então, vê como, olha só como eu sei fazer isso aqui, gente. Mas é isso, compre, tem os livros do Reinhard Hitler, que é maravilhoso. Tem aqui o nosso Moleskine, quem anota vai pro céu, não deixe de comprar, você precisa ler e precisa anotar. Então você compra o Moleskine para você ficar bem equipado. Onde? www.lojaporamor.com.br. E você que vier na loja física vai ter o desconto especial. Entra a plaquinha de desconto pro pessoal ver a plaquinha que se move. Ela se move, ela é uma plaquinha viva, para que você veja que você que vir aqui vai ter um descontão de inauguração. Então você que vir tem um descontão, você que não vem tem como comprar pelo site www.lojaporamor.com.br. Vem! Você é louco? Você tá louco? Olha o que ele quer fazer, ó! Gasta que Deus te dá. Sexta pergunta é a seguinte: Vitor, a vida eterna é agora ou vamos conquistá-la? O que é reinar em vida? Conquistar jamais. Nada se conquista, tudo se recebe. Tudo é graça. Então essa, conquistar jamais. Nada se conquista, tudo se recebe. O reino se recebe, vida eterna se recebe, tudo se recebe. Vida eterna não é futuro, vida eterna é agora. Jesus disse: Pai, que eles conheçam a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Então, vida eterna é conhecer a Deus,
Depois Jesus vai dizer, Pai, quando o teu Espírito vier, ele vai mostrar para eles, para nós, que nós estamos neles e eles em nós. Ou seja, Jesus está dizendo, vida eterna, Vitor, é você em mim, eu em você. Isso é vida eterna. Então, nesse exato momento, nós somos eternos. Só que a gente pensa que eterno é para sempre, e eterno não é para sempre. Eterno é um eterno presente. Entende? Então, eu gosto de dizer que eternidade é qualitativa e não quantitativa. Não é quantidade de dias, é qualidade do presente. Então, vida eterna é ter acesso... O João vai dizer, quem tem o Filho tem a vida. Que vida é essa? É a Zoe. Quando você vai lá no grego, tem as duas vidas, a bio e a Zoe. A bio é a biológica, que é a que se conta por dia, hora, minuto, segundo e tem um fim. A Zoe é eterna. Então, esse corpo aqui tem bio, mas o verdadeiro Vitor é Zoe. E esse verdadeiro Vitor usufrui da eternidade agora. Então, não é futuro, é agora. Na verdade, Jesus não veio resolver o nosso pós-morte. Nosso problema não era pós-morte, nosso problema era vida e morte aqui. Então, ele veio fazer isso aqui agora. E é por isso que a fala de Jesus o tempo inteiro é o reino dos céus aqui. O reino agora. O reino chegou. Entendeu? Ele falou muito pouco sobre o céu, se comparar ao que ele falou sobre o reino de Deus sendo estabelecido aqui e agora. Então, reinar em vida é você viver a vida de Deus aqui e agora. E reinar em vida tem a ver, na minha percepção, estar sobre todas as coisas. Nada está sobre você, exceto a submissão a Cristo. Você está sob o sistema do mundo, que é a soberba da vida, a paixão da carne, a ostentação dos olhos. Você está sob o dinheiro, você está sob tudo que governa essa terra. Então você reina sobre ela e não é escravo dela. Então eu não sou escravo do mundo, eu sou escravo de pessoas porque reino em vida. Só porque eu sou rei eu posso te servir. Porque o reino que eu faço parte, o rei morre e não mata. O rei dá e não pega. Então isso é reinar em vida. Mas esse reinar em vida do evangelho não tem nada a ver com o sistema do mundo, né? Nada a ver, porque tem muita gente que confunde reinar em vida com sucesso corporativo e tudo isso. Para mim não chego aí. Eu vejo que o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, ele não é nada mensurado. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então reinar em vida é viver essa perspectiva, essa vida do fruto do Espírito, da paz, da alegria, da justiça. Da minha justiça para com Deus e da minha justiça para com você. É eu exercer justiça na sua vida em que sentido? Cara, você, ser humano, meu irmão, meu próximo, você merece de mim o que você teria de Deus. Isso é ser justo. Então por aí vai. Fala sobre governo, né? Esse Total. Reinar em vida é... Muitas pessoas pensam que porque reinar significa o governo, a autoridade, mas não autoridade sobre o outro. Não é autoritativo. É, autoritarismo. É autoridade sobre Servo. as suas emoções, sobre a sua alma e sobre as circunstâncias. A maneira de Deus ser autoridade é servindo. Por isso que ele é contra... Por isso que mataram Jesus, cara. Porque ele veio falar que Deus serve. Ele veio falar que Deus se fez carne. Eu não sei. E na religião do mundo, no sistema do mundo, Deus jamais daria um passo para trás desse tamanho. Sim. É por isso que o evangelho é cativante. Por isso que tudo é o oposto, né? Então, aceitar essa forma de governo, até pra gente, na verdade, é uma novidade, né? Eu estou governando como? Servindo. Eu estou governando sobre todas as coisas como? Entendendo quem eu sou. Eu gosto muito de analogia, você sabe disso, eu me lembrei do filme do Rei Leão, onde o Mufasa chega pro Simba, leva ele até uma montanha e fala assim, olha, onde o sol toca é seu. Como quem dizendo assim, você é filho, entenda que agora você governa. Então eu acredito que essa vida do reino, essa nova vida, ela passa por um entendimento de identidade. Uma vez que eu entendo que eu sou filho, uma vez que eu entendo a independência que eu tenho do meu pai, eu começo a entender a posição de governo que eu tenho. Então é fundamental essa perspectiva firmada de que sou filho, e filho ele foi feito para governar com o pai, né? O rei dos reis. Somos reis sacerdotes, então esse é o nosso lugar. Muito bom mesmo. É isso. Bom, essas foram as nossas perguntas de hoje, as nossas 6 perguntas de hoje. Eu quero te convidar mais uma vez a fazer as perguntas pela caixinha de perguntas do Instagram. Tenho certeza que vai ter muita coisa que está no seu coração, que talvez durante a mensagem que você está ouvindo,
aqui na igreja ou então na sua casa, vem algumas dúvidas no seu coração. A gente quer ouvir isso, a gente quer saber para poder responder, tá bom? Se você puder também aumentar essa roda de bate-papo aqui, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para a sua família, nos grupos, porque vai ser muito bom e que esse bate-papo aqui continue. Que a conversa daqui seja a conversa da mesa da sua casa. Isso aí. Porque essa é a nossa vontade, tá bom? Muito bom. É isso, o motivo da gente bater esse papo aqui é para que essa conversa não pare aqui. Que você fale disso com seus amigos, com o seu carral, com o seu grupo, com a sua família, enfim. Então, converse sobre isso. O que é ser como criança para você? O que você vê na sua vida que você adulteceu? Né? Qual área da sua vida que você ficou muito adulto? No sentido pejorativo, enfim. E para a gente terminar aqui, eu trouxe um texto de Filipenses 2, um dos meus textos favoritos, sem dúvida nenhuma, quando Paulo diz assim, olha, não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, não ponha a sua atenção nas suas coisas, deixe as suas coisas serem frutos da sua vida. Coloque a sua atenção na vida do outro, coloque a sua atenção na pessoa que está do seu lado. Isso é o evangelho. Jesus falou, a vida eterna é você ser como o bom samaritano. Então, já que a gente falou de vida eterna, vida eterna é ser como o bom samaritano, é o próximo do outro. Então não é sobre quem é o seu próximo, é sobre você é o próximo de quem? Seja você o próximo que ama, não que recebe. Seja você o próximo que dá e não que espera algo em troca. Seja você o próximo. Então, em vez da pergunta ser quem é meu próximo, quando aquele rapaz chega em Jesus e diz quem é meu próximo, Jesus termina a pergunta dizendo quem foi o próximo. O rapaz chega perguntando quem é o meu próximo e Jesus termina perguntando quem foi o próximo. Então a pergunta de Jesus é quem foi o próximo. Então que a gente seja, Jesus fui eu fui o próximo. Eu atentei ao outro. Mas para você dar atenção ao outro e não se atentar só a você e às suas coisas, precisa receber como criança. Não tem outra maneira, não pode estar adultecido. Precisa ser maduro o suficiente para ter cabeça de rei e coração de criança. Então, por hoje é isso. Minha oração é que o Espírito Santo continue se revelando a você por meio de Cristo Jesus e que você dia após dia perceba que Ele é tudo e está em todos, tudo sempre foi por causa dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Permaneçam no amor de Deus, a gente ama vocês. Um beijo gigante no coração.